tenho o privilégio de estar compartilhando um pouco daquilo que Deus tem feito arder no meu coração. E eu creio que, assim como pela manhã nós fomos tocados pela presença do poderoso Espírito Santo, nós seremos aqui nessa noite em nome do Senhor Jesus. Amém? Quero que você abra sua Bíblia ou acompanhe, né, no telão. Mais é importante que abra, né, seja um crente bereano. Êxodo, capítulo 3, do versículo 13 e 14. A palavra do Senhor diz assim: Moisés disse a Deus: se eu for aos israelitas e lhe disser, o Deus dos meus antepassados me enviou a vocês, eles perguntarão, qual é o nome dele? O que devo dizer? Deus respondeu a Moisés: eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Aleluia. Eita glória. Queridos, essa palavra, Deus me deu aproximadamente uns 15 dias antes das minhas férias. E, queridos, mas o Espírito Santo, ele falou, olha, essa palavra, antes de você pregar essa palavra, você tem que viver ela. Aleluia. E assim foi, em meio a esses 15 dias, foi o tempo na qual nós estávamos, orando, jejuando pelo nosso pastor, pelo retorno dele. Deus fez tudo isso, nós fomos em férias e agora é o resultado dessas férias. Aleluia, glória a Deus. E, queridos, quem sou eu para você? É o tema dessa mensagem, amém? Quem sou eu para você? E quem sou eu para você, queridos, a resposta dessa pergunta irá trazer toda a diferença para nossas vidas. Pois a partir da nossa resposta teremos ou não um sentido para nossas vidas. A partir da resposta afirmativa, quem sou eu para você? E a partir do momento que nós descobrimos essa resposta no íntimo do nosso ser, vai fazer toda a diferença. Queridos, quando passamos a viver sobre o senhorio de Jesus, entregamos toda a nossa vida para Ele e somos transportados para uma nova metodologia de vida, que é o padrão do reino de Deus. Um dia, Ele nos comprou pelo valor do seu sangue, aleluia, e passamos a ser servos, ou seja, como o nosso pastor esses dias falou, escravos dele. Só que agora, nosso jugo é suave, e o fardo de condenação que carregávamos para uma vida de morte e destruição, agora foi substituída pelo dele que é leve, aleluia. E todo escrito de dívida, ou seja, a cédula de condenação que era contra nós, foi rasgada, e agora não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. No entanto, o Senhor nos faz essa pergunta: quem sou eu para você? Quem sou eu para você? Sabe, toda a narrativa bíblica, o Senhor, Ele se relaciona com a humanidade. E para cada momento da humanidade, o mesmo se revela de uma maneira especial, provando a sua multiformidade. Entretanto, se trata do mesmo Deus. Se trata do Deus indivisível, imutável. Queridos, para muitas pessoas, parece que há dois deuses. Há o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. O Deus do Antigo Testamento é um Deus bravo, é um Deus mal-humorado. E parece que na transição, não sei se você já estudou, você já percebeu que a sua Bíblia tem uma página em branco entre o Antigo e o Novo. Ali são 600 anos calado. Deus se calou para a humanidade. Mas aí, queridos, parece que nessa transição, Deus foi ao psicólogo, e Deus passou por uma terapia, agora mudou, agora é o Deus bonzinho. É um Deus manso. Mas nada disso, é o mesmo Deus. É o Deus que cumpre com aquilo que falou. É o Deus que se revela ao ser humano de uma forma especial. Sabe, queridos, é o mesmo Deus. Sabe, quando nós olhamos para todo o histórico, toda a história da Bíblia,
Deus nos faz, sabe, Deus nos mostra a sua face, Deus se revela dia a dia. Cada um de nós já tivemos nossas experiências com o Senhor, assim como no passado. E queridos, e cada um dos muitos nomes que Deus descreve, o seu aspecto diferente do caráter multifacetado. Aqui estão alguns nomes mais conhecidos de Deus na Bíblia. Estes são nomes referentes à experiência, à intimidade de pessoas e nações que experimentaram desse Deus poderoso, queridos. Sabe, queridos, Deus, Ele se revela para mim e para vocês, sabe, segundo a nossa necessidade, segundo aquilo que nós oramos e esperamos desse Deus poderoso, desse Pai eterno, aleluia. Queridos, para aqueles que estão afligidos, sabe, para aqueles que estão afligidos, para aqueles que estão com o coração pesado, Ele se manifesta Deus forte, poderoso, zeloso, um Deus de compaixão, é o Eloá, é o Deus poderoso, o Deus forte e zeloso. Ele se manifesta dessa forma, quando nós estamos diante dEle, pedindo socorro, afligidos de coração, queridos. Ele é o Eloá. Em Números capítulo 29, verso 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele prometido, não fará? Ou, tendo Ele falado, não o cumprirá? Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus poderoso. Deuteronômio 5, de 9 a 10 diz: olha só, não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me aborrecem. Aí o 10º, ele mostra a sua misericórdia, e faço misericórdia até 1000 gerações, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. É o Eloá, é o Deus de misericórdia, é o Deus de amor. Mas para aqueles que precisam ser firmados na sua criação e filiação, quando o inimigo das nossas almas chega e diz: tu não é filho de ninguém, tu não tem jeito, ele se manifesta como o Elohim para mim e para você. E quem é o Elohim? É o nosso Deus poderoso, é o Deus criador. O Elohim é o plural de Eloá. E em Elohim tem a trindade ali, aleluia. Gênesis capítulo 1, verso 1 diz: no princípio Deus criou. No original está: Elohim criou os céus e a terra. A trindade cria os céus e a terra. E sobre essa trindade, e sobre essa paternidade, Deus se revela ao Deus Criador sobre mim, sobre você, queridos, sobre nossas vidas. Deus é o Deus que nos supre, que nos ama tanto, queridos, que criou o mundo da forma como criou, para nós, sabe, nós vivermos nele de uma forma abundante. Nós vivermos nele de uma forma aproveitosa, que nós possamos viver de uma forma na qual viveremos para a glória dele, em nome do Senhor Jesus. Então, para aqueles, sabe, para o Deus Criador, que firma a sua criação com a humanidade, Ele firma uma aliança também conosco, é o Elohim. Gênesis capítulo 17, verso 7 diz: confirmarei a minha aliança com você e seus descendentes, de geração em geração, esta é a aliança sem fim, serei sempre o seu Deus, e o Deus dos seus descendentes. O Elohim diz isso para mim e para você: eu serei o seu Deus e o Deus dos seus descendentes, aleluia. Esse é o nosso Deus, aleluia. Para cada um que não suporta mais as lutas deste mundo, quer entregar tudo, quer desistir de tudo, Ele é o El Shaddai para mim e para você. Ele se manifesta, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o poderoso de Jacó, aleluia.
Então, Gênesis capítulo 49, verso 24 diz: o seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. É Ele, e somente Ele, que nos capacita na batalha, queridos. É o poderoso de Jacó, é o El Shaddai que lhe convida e que lhe conduz à vitória. É somente por Ele, queridos. E Ele se manifesta ao povo como o El Shaddai. Eu sou o El Shaddai, eu sou o Deus poderoso, o Deus que os levarão à vitória em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Salmo, então, olha só, somente Ele nos capacita. Olha só o que diz em Salmo de número 144, verso 1: louvado seja o Senhor, minha rocha, Ele treina as minhas mãos para a guerra e dá aos meus dedos habilidades para a batalha, aleluia. É Ele quem te capacita. É Ele que lhe dá a visão, e uma vez que Ele lhe dá a visão, Ele lhe capacita para exercer essa visão. Uma vez que você nós somos, completamente cheios da palavra do Senhor, o Senhor Ele nos capacita para um novo tempo, e só pode vir pelas mãos dEle, e só pode vir por Ele, aleluia, o nosso El Shaddai, o nosso poderoso, aleluia. E quando tudo parece perdido, Ele é o Adonai. Ele é o Adonai. Só que Adonai, né, somos nós que chamamos. O povo judeu é ainda mais íntimo. Eles chamam Yahvé, o Deus poderoso. Eles dizem que esse nome é tão santo que poucas vezes eles pronunciam Yahvé. Mas nós chamamos o Adonai, aleluia, o nosso Deus poderoso, o nosso Deus que nos socorre nas nossas angústias, queridos. O Deus, no Antigo Testamento, Yahvé é mais utilizado na cultura do povo de Deus. E Adonai é utilizado para os gentios, somos nós. Gênesis capítulo 15, verso 2, diz assim, respondeu, aqui ainda é respondeu Abrão, Senhor Deus, não me haverás de dar, que me haverás de dar, se continuo sem filhos e herdeiros da minha casa? É o Damasceno, Eliezer. Damasceno aqui não é o sobrenome, mas é a nacionalidade, ele era de Damasco, e o cara de Damasco vai herdar tudo, Deus. Será que Eliezer vai herdar todas as coisas? É interessante que no verso 4 Deus diz: não vai ser Eliezer. Deus ele diz que o seu herdeiro não seria Eliezer, e sim o filho gerado por você, Abraão. Vai ser o filho gerado por você. Logo depois Deus já muda o nome dele, mas antes de mudar, quando Deus dá essa certeza para Abrão, porque Abrão aqui tinha 100 anos de idade. E aí um filho gerado por um homem de 100 anos e uma mulher de 90, como é que vai ser? Aí Deus chama Abrão, vem cá, vem para fora da tua tenda aqui. Abrão, conta as estrelas, se é que é possível. Abrão, conta as areias. Você consegue contar o número das areias do mar, Abrão? Queridos, Deus ele dá visão a Abraão. Deus dá uma palavra, o Elohim dá uma palavra a Abraão e diz: Abraão, da tua semente serão gerados milhões. Eu, Elohim, ele está falando assim, em outras palavras, eu asseguro, da tua semente gerarão milhões e milhões e milhões. E olha nós aqui, queridos. Nós somos provas dessa herança. Deus chegou até nossas vidas. A palavra do Senhor diz que através de Abraão todas as nações serão abençoadas. Aleluia, glória a Deus. A mesma coisa acontece com Gideão lá em Juízes capítulo 6, verso 15. Aqui Gideão ele fala: Senhor, mas como é que vai ser? Em outras palavras, ele disse: Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que minha família é a mais pobre
de Manassés e eu o menor da casa de meu pai? Então, Deus, ele chega com Gideão e fala assim: Gideão, vai com a força que eu já te dei, Gideão. Gideão, eu já te capacitei, Gideão. Gideão, vai, porque eu já te dei a vitória, Gideão. Gideão, você liderará e você não morrerá, Gideão. Você verá a vitória através das suas mãos. Eu usarei, Gideão. Então, queridos, para cada um de nós, sabe, quando tudo parece perdido, o Elohim, o Senhor diz para mim e para você: vá com a força que eu já lhe dei. Vá com aquilo que eu já lhe dei, eu já lhe capacitei, eu já lhe dei a visão, agora vá, exerça aquilo que eu já lhe dei. Aleluia, igreja. Você está sendo capacitado dia a dia. Dia a dia o Senhor nos capacita para um propósito. Mas quando nos encontramos sem saída e vulneráveis, Ele é o nosso Jeová Jireh, aleluia. Ele é a nossa provisão. Sabe, queridos, pela manhã eu contei, né? Aí começa o testemunho da palavra, né? Nós estávamos viajando, indo ainda, né? Viagem de ida, aleluia, né? E o nosso Deus se revela como Jeová Jireh sobre a minha família, sobre a minha casa. Sabe, estávamos andando e aí tinha um trecho que estava em obras e a empresa ele não colocou o local do desvio, não sinalizou, vá por aqui e tal, faça o desvio. E eu segui, né, a rua, só que estava fazendo as valetas e aí eu ia em bem pouca velocidade mesmo e o carro só fez descer em uma valeta. Não tinha como voltar. Só que, queridos, naquela manhã, nosso TSD, o nosso devocional no carro, o Espírito Santo tinha falado algo para nós muito importante. Falou: olha, fiquem atentos, não percam as oportunidades. E nós tomamos isso para nós, amém, glória a Deus. Não sei onde vai ser essa oportunidade, mas Deus vai dar, aleluia. E aí, queridos, em meio a toda aquela situação ali, Transamazônica, né, para você ver, uma pessoa não é fácil, é difícil, né, quando passa é rápido, e aí não passou ninguém naquele momento, e nós começamos Senhor, como é que vai ser, e agora, e eu tentava dar ré, sair do carro, e aí de repente, aí o carro da empresa passa e sinaliza e diz assim: ó, eu vou, mas eu vou mandar alguém para te socorrer. Essa pessoa nunca veio, se foi, né, nunca veio. E aí começamos lá a orar. Aí eu, né, e o homem, né, eu muito preocupado, né, minha família toda lá no carro, e agora, Senhor, já eram 4:30 da tarde aproximadamente, e aí eu tinha que chegar em Santarém para dormir e no outro dia ir para minha cidade. E aí eu lá naquela situação, de repente começa a chover. Transamazônica, a gente não pode nem suar, gente, que vira lama. Então, começa a preocupação, né? Porque começou a chover, e aí o Senhor, aí eu comecei, aí naquele momento que eu saí do carro, estendi minhas mãos atrás daquele carro e comecei a glorificar o Senhor. Eu comecei a dizer: o Senhor é o meu Jeová Jireh. O Senhor é a minha provisão. E Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro que essa nuvem, ela vá chover para muito mais longe. Eu sei que essa região precisa de chuva, mas agora não, Senhor Deus, que chova mais tarde. Eu orava nesse sentido, pulando, falando em línguas, aleluia. Naquele momento ali, né, aí de repente as nuvens se dissipam, aleluia, o sol abre, aleluia, obrigado, Senhor. Aí, só que o carro ainda estava lá, né? E aí eu começo a orar por provisão. Senhor é minha provisão, aleluia. Aí de repente, de longe a gente vê um trator. Aí eu começo a sinalizar: aleluia, vem em nome de Jesus, olha para mim, em nome de Jesus, Senhor, faz ele virar o pescoço agora, aleluia. E ele virou o pescoço, aleluia, ele viu assim, e ele vem. Aí quando ele vem, ele pergunta: aí, não dá para dar ré? Eu falei: não, porque não está tracionando, uma das rodas não está tracionando, então não tem como sair. Gente, do nada aquele homem começou a fazer uma rua para mim ali.
Aí ele pega o trator e começa a cavar do lado do carro. Eu falei, aleluia, que não pegue, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. E passava perto a lâmina assim do carro. Aleluia, ele é bom, Senhor, aleluia. E ele ele passava pelo carro, aí até que ele falou, agora pode dar ré que vai sair. E eu saí, aleluia, eu consegui sair. Aí, quando eu saí, né, aí a Edilene falou bem assim, filho, vamos honrar ele. Eu falei, vamos honrar ele. Meu Deus, ele parou do trabalho dele lá, não sei quantos quilômetros, e veio me ajudar. Aí eu falei, olha, Senhor, vem aqui, nós queremos honrar você. E falou, não, de maneira nenhuma, por favor. Aí eu olhei para ele, aí eu comecei a chorar, e eu falei bem assim, mas eu preciso de dar algo. E aí ele olhou para mim e falou, eu sei então por que eu estou aqui. Eu falei, então receba daquilo que eu te dou. Uma família no meio da Transamazônica falando em línguas, aleluia. E nós lá, glorificando ao Senhor. E ele chorava, ele dizia, eu preciso voltar para Deus. Eu falei, é verdade, você está aqui para isso, aleluia. E falava assim, a minha mãe ora por mim há muitos anos. Pois é, por isso que eu estou aqui. E o meu Deus falou que hoje eu teria uma oportunidade. O Jeová Jireh se manifestou no meio da minha família e me levou para aquele lugar. Ele te socorrerá no tempo provisto. As lutas têm fim. Deixa eu uma dica para você. Aprenda com suas lutas. Seja alguém cheio da palavra. Seja alguém que vai transpor, porque o Jeová Jireh, ele vai lhe socorrer. Ele é a sua provisão. Ele é aquele que proverá todas as coisas. Quando Abraão ele diz isso, o Senhor é a minha provisão, ele está dizendo, em tudo eu posso confiar nele, aleluia. Mas quando nós estamos enfermos, no nosso físico ou na alma, ele é o nosso Jeová Rafá. Aleluia, o Senhor que sara, o Senhor que nos ama, sabe, eu sou o Senhor que te sara, assim diz a palavra, tanto no corpo quanto na alma, no corpo através da preservação e da cura de doenças, e na alma através do perdão, através do seu amor inigualável, aleluia. A palavra do Senhor diz em Êxodo capítulo 15, verso 26, e disse, se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos meus mandamentos, e guardares todos os meus estatutos, nenhuma enfermidade lhe verá sobre ti, aleluia, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te sara, eu sou o Senhor que cura a sua alma, que cura as suas dores, sou eu que curo, sou eu que me manifesto no meio da igreja, aleluia. É esse Deus. Mas quando as lutas se aproximam, e tanto se aproximando ou no meio dela, Ele é o nosso Jeová Nissi, aleluia. Ele é a nossa bandeira. E o interessante aqui, que a tradução por Jeová Nissi, a bandeira entende-se em um lugar de reunião. Mateus 6,6. Entra no teu quarto, te reúna comigo, e eu te darei as estratégias, e eu lhe capacitarei, e eu falarei contigo, e eu me deixarei ser achado por você. Ramaná, sorebecanta larabás. É esse Deus, é o nosso Jeová Nissi, é a nossa bandeira, e uma vez que essa bandeira é firmada em nossos corações, nós levaremos a sua palavra, nós levaremos a sua presença aonde nós formos, e aonde nós chegarmos, nós vamos fincar nossa bandeira, a bandeira daquele que nos comissionou e nos chamou para uma vida de vitória. Nós somos chamados para isso nesse tempo, aleluia. Glória a Deus.
para vivermos uma vida de santidade diante dEle. Ele é o Jeová Makadesh, é o Senhor que santifica, é o Senhor que nos ensina dia a dia. Levítico 20, capítulo 8, verso 8 diz: guardarei os meus mandamentos e cumprirei-os, eu sou o Senhor que os santifico, aleluia. Ezequiel 37, 28, as nações saberão que eu sou o Senhor que santifica Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Mas para alcançar a paz, nós só vamos alcançar através do Jeová Shalom, aleluia. O Senhor é a nossa paz. O mesmo Gideão dá este nome a ele. Mas quando Gideão dá esse nome, Gideão é um cara diferenciado na Bíblia, é a única pessoa na Bíblia que mandou Deus esperar, gente. Senhor, eu vou ali e volto, me espera aqui, cara, e Deus esperou ele. Deus espera Gideão. Vou ali buscar uma oferta de sacrifício. Vai te, me espera aqui, Senhor. O Senhor esperou ele, aleluia. E depois que ele tem essa testificação de que é Deus, a teofania, o anjo do Senhor, porque está lá em caixa alta, o anjo do Senhor veio falar a Gideão. Ele diz: eu não morri, falei com ele, aleluia. Ele é o Deus da minha paz. Sabe outra coisa que Gideão ensina, que Deus ensina a Gideão? Que não tem como alcançarmos a paz sem guerrearmos. Deus fala a Gideão: você quer alcançar a paz? Tem um povo aí que está precisando ser combatido. Eu não sei aquilo que o Espírito Santo está manifestando, está mostrando para você, mas guerreie as suas batalhas. Não retroceda. Guerreie as suas batalhas. Esteja atento. Aqui o povo precisava ser levado a uma batalha para que alcançasse a paz, para que a paz, e o Deus da paz se manifesta a Gideão e diz: Gideão, eu te levarei à vitória, aleluia. Glórias ao Senhor. Quando todas as acusações estão contra nós e necessitamos de justiça, Ele é o Jeová Tsidkenu. E o que significa isso? O Senhor, a nossa justiça. Sabe, tal como acontece em Jeová Makadesh, só Deus proporciona a justiça aos homens em última instância. Isso quer dizer o Tsidkenu. Sabe, o Deus que é o Deus da última instância. E para mim, para você, quem é a última instância? Está em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele, a nossa última instância, a nossa pedra de salvação, fôssemos feitos justiça de Deus. A última instância se revela para mim, para você, há mais de 2000 anos atrás, e nos comprou com preço poderoso, com seu sangue poderoso. Ele se revelou para cada um de nós, na necessidade de um Deus provedor e um pastor sobre nossas vidas. Ele é o Jeová Hori. Sabe, queridos, esse nome quem dá é Davi. Davi dá esse nome a Deus. Ele faz uma comparação, ele chega à conclusão do que da mesma forma como ele cuidava do rebanho do pai dele, que ele enfrentou leões, enfrentou o urso para proteger aquele rebanho, Deus era da mesma forma com Davi. E ele diz bem assim: Ele é o meu Jeová Hori, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele diz: o Senhor é o meu Jeová Hori, e nada me faltará. Ele é o meu pai, Ele é o meu pastor, e eu sei que Ele me suprirá, eu sei que Ele me protegerá, como um pastor faz com suas ovelhas. Esse é o nosso Deus. Quando as circunstâncias nos fazem pensar que estamos só, Ele é o Jeová Shammah, aleluia. Ele é o Deus, que quer dizer, o Senhor está ali. Ezequiel 48, verso 35, diz assim: 18.000 côvados em redor, e o nome da cidade
desde aquele dia será: o Senhor está ali. Aqui fala de uma visão de Ezequiel, quando ele foi num lugar sagrado, na terra de Deus, quando ele teve uma visão da parte de Deus. Então, queridos, o Senhor está ali, o Senhor está aqui, aleluia, o Senhor está em você, não esqueça disso, queridos. O inimigo das nossas almas, ele tenta, sabe, a toda custa, tenta provar que nós estamos só, mas nós nunca estamos só, porque o nosso Deus é onisciente, onipresente, Ele está em todos os lugares, Ele é onipotente, só Ele tem poder. Então, eu e você precisamos tomar isso para o nosso coração. Você não está só, a luta que você está travando, você não está travando só, Ele está com você, aleluia. E quando estamos cercados, Ele é o Jeová Sabaoth, o Senhor dos exércitos, aleluia. Isaías 1:24 diz: portanto, diz o Senhor dos exércitos, o poderoso de Israel: tomarei satisfação aos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. Aleluia, é o Senhor dos exércitos que diz isso para mim, para você. É Ele que vai guerrear, é Ele que vai nos levar à vitória todos os dias. E nos dias que nós duvidamos, que ninguém é por nós, Ele é o Elohim, Ele é o Altíssimo, Todo-Poderoso, aleluia. Queridos, e quando pensamos que estamos só e ninguém está olhando para nós, Ele é o El Roi, Ele é o Deus que te vê, Ele é o Deus que está em todos os momentos comigo e com você, queridos. Aleluia. Sabe, queridos, esses são nomes dados a Deus, nomes da qual as pessoas conheceram Deus no decorrer da história. Porém, queridos, houveram pessoas que conheciam Deus, mas eles não conheciam de ouvir falar, eles conheciam Deus na intimidade, e eles conheciam todos esses atributos de Deus. Eles não precisavam, imagino eles conversando um para o outro, imagina, olha, Deus, Ele se manifestou dessa forma hoje, olha, a conversa foi tão boa. Eu estou falando de Gênesis capítulo 3, verso 8 a 9. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela virada do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor ao homem e lhe perguntou: onde estás? Queridos, eu considero essa pergunta a pergunta mais triste da Bíblia. Porque aqui, o Deus que se relacionava com o homem na virada do dia, chega na hora marcada e os filhos não querem mais ver Ele. Os filhos não querem mais ver Ele. Sabe, queridos, quando estamos no pecado, nos escondemos da presença das pessoas e principalmente de Deus. O pecado leva à vergonha e ao medo. Por isso vemos em muitas passagens bíblicas Deus firmando ao homem, queridos. É por isso que você encontra muito na Bíblia Deus firmando ao homem que ele não está só. Que Ele já tinha dado uma solução para esta separação. Isaías 41, verso 10 diz: não tenha medo, pois eu estou com você. Não desanime, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Com a minha vitoriosa mão direita o sustentarei. É Deus firmando no coração do homem. Em Deuteronômio 31, verso 6, diz: portanto, sejam fortes e corajosos, não tenham medo e não se apavorem diante deles. O Senhor, o seu Deus, irá diante de vocês. Ele não os deixará, nem os abandonará. Quando o homem sai, ou seja, ele é destituído da presença de Deus, passa a imperar no mundo dois sentimentos: a solidão e o medo. No entanto, o Senhor anuncia que um dia isso iria chegar ao fim.
E de fato chegou, aleluia. Isaías 9, versos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz, para que anuncie, se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e afirmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos se fará. Aleluia! Fará isto. Mas quem é o príncipe da paz? Faltou falar de mais um Deus aqui. O príncipe da paz é o El-Jebor, o Deus poderoso, o nome que descreve o Messias, Jesus Cristo, aleluia. E quem é o El-Jebor? Ele está em Apocalipse capítulo 17, verso 15 a 16. Sai da sua boca uma espada afiada, para ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro e pessoalmente pisa o lagar do Senhor, o lagar do vinho, do furor, da ira de Deus Todo-Poderoso. Tem em seu manto e na sua coxa o nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas você até ainda pode me perguntar: quem é ele ainda, Senhor? Pastor, eu não entendi quem é essa pessoa. Ele está em João capítulo 1, verso 29 a 31. No dia seguinte, João viu Jesus caminhando na sua direção e disse, essa versão é maravilhosa, que ele exclama aqui, diz assim: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era ele que eu falava, era sobre ele que eu falava. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aleluia. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Quem é Deus para você? Quem é Ele para você? O Espírito Santo manda dizer: será que para você eu sou apenas uma fantasia? Será que você me conhece de uma forma fantasiosa? Ei, eu me revelo nos corações daqueles que clamam a mim, assim diz o Senhor. Mas quem é esse? Quem é esse, o Cordeiro que tira o pecado do mundo? Salmo de número 24, de 1 a 10, diz assim: a terra e todo que nela há são do Senhor, o mundo e todos os habitantes lhe pertencem. Pois sobre os mares ele edificou os alicerces da terra, e sobre as profundezas do oceano estabeleceu, aleluia. Quem pode subir no monte do Senhor? Quem pode permanecer no seu santo lugar? Somente os que têm as mãos puras e o coração limpo, que não se entregam aos ídolos e não juraram em falso. Quando eu olho para esse salmo, para minha humanidade, para quem eu sou, aqui é uma condenação. Porque aqui é uma pergunta: quem subirá no monte do Senhor? Ele diz: somente aqueles que têm as mãos limpas e o coração puro. A palavra do Senhor diz que nós fomos destituídos da glória de Deus. Então não há aqui, neste momento aqui, está perdido para nós. Continua: eles receberão a bênção do Senhor e a justiça de Deus e a sua salvação. São esses os que te buscam e adoram em tua presença, ó Deus de Jacó. Nessa versão aqui, não sei como está na sua Bíblia, mas tem uma palavra chamada interlúdio,
E o que é um interlúdio? É uma pausa entre uma estrofe e outra. É uma pausa. Houve uma pausa. E o Filho do Homem veio. E o Filho do Homem, a palavra do Senhor diz que a luz brilhou na terra. E o Filho do Homem veio e cumpriu todos os requisitos. Ele falou do seu evangelho. Ele falou de uma promessa. Ele falou do reino de Deus. Ele foi crucificado. Ele foi sepultado. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E aqui o salmista Davi dá uma pausa. Ele está esperando a conclusão. Ele está esperando Jesus falar: tetelestai, está consumado. E aí chega o verso 7. O verso 7 só vai ter sentido em Atos capítulo 1, verso 9, que diz: e Jesus subindo, os discípulos olham atentamente para Jesus subindo e sumindo nas nuvens. E neste exato momento entra o interlúdio, chega ao fim. E agora entra o verso 7 que diz: abram-se os portões da cidade, abram-se antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Aí o cara que estava ali não entende nada e pergunta: quem é esse Rei da Glória? O arauto diz: o Senhor forte e poderoso, o Senhor invencível nas batalhas. E ele fala de novo: abram-se portões, para que entre o Rei da Glória. Ele pergunta novamente: mas quem é o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ele venceu por mim e por você. E agora a resposta: quem subirá no monte do Senhor? Somente aqueles que estão em Cristo Jesus. Somente aqueles que foram justificados pelo seu sangue. Somente aqueles que entenderam e que o receberam como Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus foi propiciação. Ele foi a troca, aleluia. Ele se tornou maldição por nós, para que nele recebêssemos a glória eterna, a vida eterna. Quem é Deus para você?